A gente também tem... A gente pode continuar a obra, né? A gente pode continuar. E nessa parte de pregação e de preparação e tal, a gente sabe que é muito... É difícil, né? A gente conseguir, às vezes, se dedicar, às vezes deixar com que tirar os empecilhos, né, que vêm, as dificuldades, as barreiras. Quais as dificuldades, assim, que você mais sentiu nessa questão, no seu ministério mesmo? Você falou, nossa, isso aqui é um pouco mais difícil, ou se em algum momento você falou, mano, isso aqui eu não acho que eu não vou conseguir, mas que Deus foi tratando e fazendo com que você conseguisse passar. Aí pode ser em qualquer sentido, às vezes de até estudar ou até achar que não ia conseguir mesmo pregar. Olha, no começo... Eu falei, nossa, tá bom, eu vou pregar, mas como que eu vou fazer isso, né? Então você ficava meio assim, né? Por onde eu começo, né? Aí, algumas coisas que eu coloquei na minha cabeça, assim. Primeiro, eu sempre vou aceitar todos os convites que eu tiver. Só não vou aceitar se acontecer alguma coisa muito excepcional, que eu não posso sair mesmo, aí eu falo não, mas se não, eu vou aceitar. Até porque eu não tenho uma agenda tão cheia de igrejas, não sou esse pastor, né, com a agenda lotada que precisa escolher, não, eu tenho a agenda aberta, tranquilo, e isso já me tirou aquele primeiro ponto de eu escolher o que eu quero e o que eu não quero, o que fica mais fácil e confortável para mim. Então, desde pregar em congresso, até numa vigília, até no culto doméstico, eu vou em todas, porque aí já quebra essa barreira de eu querer só escolher, digamos assim, o público-alvo, só vou escolher o que ficar mais confortável para mim. Aí isso daí já me ajudou a quebrar um pouco dessa barreira de... Não, vai no que tiver aí. Se for congresso, prega. Se for culto para 2 pessoas, você prega. E assim vai, né? E aí a questão da pregação, você sempre tem algumas referências, né? Na igreja, líderes que pregam e tal. Mas eu sempre tive essa visão de... Eu posso me espelhar neles e sempre me ensinaram isso. Mas você não pode ser igual a eles. Não pode pegar um esboço... de um pastor, eu pelo menos nunca fiz isso, peguei um esboço tipo, pastor, eu vi sua pregação, gostei, passa para mim o esboço que eu vou pregar em tal lugar, para pregar a mesma coisa. Então eu sempre peguei e falei, Deus, me ajuda aí, onde que o senhor quer? Aí eu vou lendo e vou deixando Deus falar. Então, no começo, o que foi um pouco difícil foi a questão do tempo, né? Porque você chegava numa igreja, às vezes ele falava, você tem 10 minutos, dá uma saudação. Mas eu não tinha muita noção de tempo. Então, às vezes eu tinha preparado uma coisa... que eu achava que era 10 minutos, mas era para 40. Aí eu tinha que sair cortando tudo para conseguir falar em 10, e aí ficava meio assim. Ou o contrário, né? Às vezes... Na verdade, sempre tive problema de parar, né? Eu sempre, não sei, sempre achei que não conseguiria falar muito, mas chegava na hora, acabava falando mais do que devia. Então, me dava 30 minutos, eu tinha que lutar para não falar 40, 50, né? Então, sempre tive essa dificuldade com a questão do tempo, né? De se programar. Se eu tenho 30 minutos, eu sempre gostei de respeitar, né, o que me davam. Então, me deu 10 minutos, eu falo 10. Deu 5, eu falo 5. Me deu 1 hora, eu falo 1 hora. Mas essa questão de você conseguir entender e preparar o esboço, o que você vai falar de acordo com o tempo que você tem, era uma dificuldade. Que aí eu só tive como entender isso na prática mesmo, né? Apanhando. Então, eu chegava num lugar, pregava, aí eu falava para... Na época, minha namorada, né, hoje a minha esposa, e aí, o que você achou? Falei muito, corri demais, porque às vezes você estava indo, eu olhava no tempo, ai meu Deus, ainda tem um monte de coisa para falar, eu tinha que correr, então me perdi um pouco nisso. Hoje, graças a Deus, com o tempo você vai, né, entendendo e meio que tendo um feeling, né, e entendendo mais ou menos o tempo. Você tinha comentado, é um ponto até interessante de levantar, que às vezes o líder... não tinha como atender todos os pedidos e ele acabava direcionando vocês. Qual a importância que você acha que um líder tem, talvez, no desenvolvimento de um jovem? Por exemplo, você é líder da mocidade, e qual a importância que você vê, que você tem sobre os seus liderados nessa parte da palavra, enfim, até num geral, em algum chamado que o seu jovem tenha?
Porque para você, pelo que parece, foi muito importante, né? Sim. Essa questão da ajuda. E não só eu ali, né? Na sede teve outras pessoas que se levantaram, até o próprio César, que você comentou aqui, o meu irmão Felipe, outros jovens lá, teve vários, né? Não vou citar o nome de todos, mas vários ali foram levantados dessa forma. Então, eu acho que é sensacional, assim, quando o líder tem essa visão, e é fundamental para o crescimento da igreja e dos próprios jovens ter essa oportunidade, sabe? Você desenvolver líderes. Você não pode ser líder e só ter liderados que vão apenas te obedecer e fazer o que... Não, a questão é você, como líder, deixar um legado, né? O que é você deixar um legado? É você colocar outras pessoas que vão se levantar como outros líderes, né? E criar esse ciclo, né? Então, você dá a oportunidade de você identificar onde cada um é bom. Não adianta você pegar alguém que tem um chamado para louvor e colocar para pregar, porque você vai ver que não vai dar certo. Ou você pegar, que nem eu, que era mais nessa questão de palavra, de oração, de tal, evangelismo, sempre gostei dessa área, me colocar lá para cantar, eu sempre tive muita dificuldade, né? Nos grupos de jovens e tal, para cantar, tocar, até tentei por um tempo, toco violão, guitarra, essas coisas, mas eu sabia que ele não era meu chamado, então eu fazia mais para ajudar, mas eu já entendia que enquanto eu levava muito tempo para fazer ali, tirar uma música, eu levava 3 horas, chegava um menino em 15 minutos que tinha o dom e tirava ali. Eu falei, meu Deus do céu. Acho que isso aqui não é para mim, não, então. Não é para mim. Então eu entendi que assim, cada um tem o seu papel. Então, como líder, você tem que identificar. Opa, peraí, isso aqui é bom para evangelismo. Vamos deixar ele fazer um trabalho de evangelismo. Esse aqui gosta de orar. Então, vamos colocar ele para liderar a oração dos jovens. Isso aqui é pregação, isso aqui é louvor. Porque tem muitas oportunidades, né? E não é apenas no louvor, né? Tem muitos trabalhos que podem ser feitos e desenvolvidos pelos jovens. Então, é fundamental que o líder identifique isso e dê oportunidade para, né, esse desenvolvimento do jovem. Você acha isso uma dificuldade das nossas igrejas? Porque a gente comentando aqui, minha opinião é que sim, né? Às vezes a gente vê algumas igrejas, por exemplo, que até a liderança a gente só conhece um. E aí depois você nem sabe quem é, às vezes um segundo líder e tal. Graças a Deus aqui no Planalto a gente nunca teve muito isso. Desde que eu lembro que eu entrei na mocidade na liderança, nunca teve tipo primeiro, segundo e terceiro. Sempre foi realmente uma equipe, mas eu vejo que em algumas igrejas a gente já vê isso na liderança. Você conhece quem que é o líder lá de tal lugar? Ah, é tal pessoa. Tá aí, não consegui falar, tem outro? Ah, não sei quem é o outro. Então a gente já vê uma dificuldade nesse ponto, às vezes até de saber quem é o líder. E aí a gente comentando aqui, eu vejo também como uma dificuldade da gente, como liderança, às vezes entender realmente esse chamado. O que você acha? Eu concordo, né? Tem os dois lados. Um primeiro ponto é também não se importar muito com a questão do cargo em si, de ter um nome, sabe? Eu só vou fazer o trabalho de missão quando eu for líder de missão. Não. Ou quando eu só vou pregar quando for chamado para ser o líder da pregação, ou enfim. Eu acho que essa questão de... Você não precisa esperar ser chamado, ter um nome, um cargo para começar a agir. Você já pode começar a fazer muito antes, né? Então, esse acho que é um primeiro ponto que o jovem precisa entender isso. Ele não precisa esperar o líder consagrar ele a um ministério para ele começar a fazer aquele ministério. Ele pode começar. Se você gosta de pregar, comece a pregar lá na sua escola, com seus amigos, chama seus amigos na sua casa, faz uma conversa mais informal, leva uma palavra para eles. Então, você já pode começar dessa maneira. E agora a questão dos líderes, eu também acho que falta em algumas igrejas, sim, essa questão de tirar um pouco o cargo tudo dele, né, e conseguir desenvolver outros jovens, né, assim, porque é difícil, né, o líder conseguir soltar o trabalho na mão, às vezes ele tem receio de não dar certo ou acontecer alguma coisa, então, mas é fundamental que ele coloque na mão de um jovem e ele faça o acompanhamento, né, ele tem que dar o suporte, ele tem que estar ali dando toda a estrutura, o suporte, mas confiar que aquele jovem vai se desenvolver, né, porque uma hora ou outra isso vai ter que acontecer, né, todo mundo vai passar por isso. Uns vão passar mais cedo, outros mais tarde. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de passar cedo, né? Então, hoje eu já sinto mais preparado. Mas imagina se eu não tivesse feito todo esse preparo. Eu ia chegar hoje tremendo, assim, falando, meu Deus do céu, a primeira vez que eu vou fazer uma coisa assim. Nossa, primeira vez que eu peguei no microfone,
Nossa, eu lembro que eu era adolescente, eu tava na Assembleia de Deus Belém, no culto de jovens, assim, não era nem culto, era tipo um ensaio de jovens, falaram pra eu ir lá dar um testemunho. Chegou na hora, quando eu falei no microfone, que eu escutei a minha voz, eu travei, eu simplesmente travei. Eu falei, como assim? Eu não consegui entender a minha voz dando eco. Eu falei, nossa, meu, eu travei, assim, de uma forma que eu não consegui falar. Então, assim, imagina se eu tivesse que passar isso com 30 anos. Não, eu comecei lá quando eu era adolescente, primeira experiência. Você tá ali para realmente amadurecer, né? E ter o crescimento. E o que nós renunciamos, como a pergunta você falou, né? O que nós deixamos? Né? Nós deixamos... O que eu deixei? O que nós deixamos? De conviver um pouco mais com nossos filhos, com nossos netos, para poder ir. Porque você saía pela manhã, um sábado como hoje, você acorda de manhã, 6 horas da manhã, para você se arrumar e para você ir para o presídio. Você ir atrás de pessoas que não tem nada a ver com a sua família. Não tem filho, não tem parente nenhum lá. Você vai atrás de pessoas que você nem conhece. Então, eu renunciei à minha vida. Renunciei de estar aos sábados junto com a minha família para poder estar com eles. Foi o que nós deixamos. E que, se precisar, a gente deixa até mais, né? Por amor ao Evangelho. Porque Jesus disse que se eu amar mais os meus do que a ele, eu não faço parte. Difícil, hein? Muito. Já pensou? Porque... Todo sábado? Todo sábado, terça, sábado de manhã e sábado à tarde. Que a gente ia sábado de manhã para o presídio, sábado à tarde para a Fundação Casa e nas terças no presídio masculino. Era a semana inteira. Presídio masculino aqui em Palmares. Então, praticamente, a gente deixamos de viver uns dias da semana para poder dedicar a eles. E a família, como posso dizer? A família entende tudo isso? Ou é difícil? Porque, assim, eu lembro quando eu era mais novo, na verdade, não é nem tão igual a isso, né? Minha mãe fazia parte do departamento infantil aqui das crianças, né? Eu já era pré-adolescente, adolescente, né? E aí minha mãe fazia muito isso. Ela deixava a gente lá em casa e ficava aqui na igreja o tempo inteiro. E quando ela chegava, eu falava, caramba, mãe, você foi lá e tal, a gente tem que se virar aqui, fazer as coisas. E a senhora lá cuidando das crianças. Que dó. Mas era meio por aí. E aí a gente reclamava. Depois. Exatamente. Depois que a gente cresce, a gente acaba entendendo tudo isso, né? Porque eu falo, nossa, eu fico bastante tempo na igreja, mais do que em casa. Então. Mas como que foi? A família entende tudo isso? Os filhos entenderam e tal? Como que foi? Entenderam, eles davam até apoio, né? Quando a gente chegávamos, muitas vezes a gente chegava na hora do almoço, não dava tempo de fazer uma comida, mas aí já tinha o filho que comprava uma marmitex, olha, para você ver, já uma ajuda, né? E já tinha uma outra que estava fazendo outra coisa. Então, eles sempre ajudaram, sempre nos ajudaram. Só teve uma vez que deixou as irmãs um pouco apavoradas, né? Que eu ia pregar no congresso e tinha ido para o presídio fazer o culto. De repente, a irmã ligou para confirmar. A minha ida à noite. Né? E minha filha pegou, a irmã ligou, minha filha atendeu e disse, a irmã Lúcia missionária está em casa para avisar ela que hoje é dia dela ir pregar no congresso. Aí a minha filha falou, minha mãe está no presídio. E desligou. A irmã se apavorou. A irmã foi presa. A irmã começou a ligar para as irmãs, a missionária Lúcia foi presa. Vamos orar que ela está no presídio, ela foi presa, vamos orar. Quando chegou 7 horas, eu cheguei. Cheguei lá na igreja, mas você não está presa? Eu digo, não, mulher. Eu só fui fazer o trabalho. Mas sua filha disse que você estava no presídio. Então, eu fui fazer o trabalho do Senhor. Então, é até muito engraçado. E as irmãs achavam assim demais eu fazer isso, deixar minha casa, muitas vezes até na igreja você recebe crítica, porque você deixar tudo para ir. Não é fácil você deixar para ir, deixar a criança, deixar o filho, deixar a casa. Não é fácil, mas é um chamado. É isso aí. E a gente acaba ficando realmente bastante tempo aqui, e aí às vezes é difícil essa questão, né? Porque é cansativo e tal, e
às vezes, o questionamento de às vezes desistir, né? Porque, igual a irmã falou, às vezes tá aquele friozinho, tá aquela chuva. É só, não, eu queria... O sofá, a pipoca, o A guaraná. TV. Quer Sala- deixar, dá aquela não. vontade de ficar em casa, né? Mas a É. gente realmente tem que ouvir a voz de Deus, Obedecer. sermos sensíveis, né? Ao Espírito Santo pra que a obra seja feita, né? Sim. Vamos pros tabus agora? Vamos pros sabus, cara. Que Você será? quer tocar ou quer que eu falo aqui? A Pode primeira? falar, pode começar aí já. Então vamos lá. Agora a gente vai... entendemos bem. Por mim a gente ficava conversando aqui. Depois a gente Sim. desliga e continua conversando, né, Carol? É, com Vamos certeza. acabar aqui. Mas a dúvida é o seguinte, na verdade no meio cristão sempre, não só esse, mas sempre houveram muitos tabus em relação a muitos assuntos. A irmã até comentava, posso falar de sexo aqui e tal, porque realmente é um tabu que, de certa forma, não deveria existir no meio cristão, às vezes pela falta de conhecimento, muitas pessoas Formação. acabam errando. Então, eu acho que os assuntos têm que ser tratados sempre de forma correta, com embasamento bíblico, mas eles devem ser tratados, né? Mas, enfim, existem muitos tabus no meio cristão ainda hoje. E um deles que eu vejo que ele tá sendo um pouco quebrado, mas que ainda existe, é a questão do cristão ter um acompanhamento psicológico. E tem muita gente que por muito tempo achava isso errado, achava que não deveria fazer e que qualquer problema na cabeça já era coisa do diabo e tal. Cristão pode fazer um acompanhamento psicológico? Como que é isso? Pode não. Ele deve, ele precisa. Eu falo muito com os meus amigos, principalmente com uma que está ali me acompanhando, a irmã Lourdes. Obrigado, viu, irmã Lourdes, por trazer ela aqui pra gente. Obrigada, amiga. O quão é necessário que se tivesse em cada igreja um psicólogo, né? O quanto a gente, enquanto cristão, a gente se preocupa com muitas coisas. E a saúde emocional, que às vezes acaba sendo invisível, a gente acaba deixando de lado. E aí o que a gente percebe? Um aumento muito importante em doenças mentais dentro do mundo evangélico e o pior, dentro da liderança, né? O que nós estamos vivendo nesse momento são pastores, líderes de ciclos de oração, líderes de células, passando por transtornos psicológicos muito importantes e que, por algum motivo, né, que é difícil de entender, não tem nenhum acompanhamento psicológico, porque a gente vive um extremo, né? Então tem um extremo, eu sou crente, então eu tenho que orar, tudo eu vou orar. E se eu tô orando e não tá acontecendo nada, ou é o diabo, né? É uma atuação maligna sobre a minha vida. E ninguém vai entender, mas espera aí, o que tá acontecendo com o meu emocional? Né? O que eu vivi, o que eu vivenciei que não foi tratado ainda aqui dentro, né? E enquanto psicóloga eu posso dizer o seguinte, que nem tudo é só um adoecimento só emocional ou só algo espiritual, né? Pode ter aí uma porcentagem entre os dois. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo. Como é que eu lido com o problema? Primeiro, eu reconheço que existe um problema. Depois, eu vou entender o que é esse problema. E aí, eu vou buscar uma solução para esse problema, né? Então, a psicologia, enquanto ciência, eu costumo dizer que é como um GPS que leva você até você mesmo. Ou seja, ele vai mostrar para você quem é você e o que você quer. Porque muitas vezes a gente fica preso a questões morais, questões talvez por causa da família, de uma família mais rígida, de um pai, de uma mãe, ou não, talvez de uma família muito liberal, e às vezes a gente acaba não se encontrando quem somos, quem nós queremos ser. E Jesus, em todos os encontros que Jesus teve na palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele tá falando com a pessoa ali e dizendo para ela assim, mas peraí, quem você é? Quem você quer ser? E o que você quer? Jesus sempre está descortinando o nosso coração e mostrando para nós de uma forma que a gente entenda, que é a gente que está entendendo quem nós somos. Não é ele que está falando para a gente, olha, você é assim. É muito comum no atendimento psicológico a pessoa chegar lá
no consultório e dizer assim, olha, eu tô com um problema XXX, o que eu faço? Eu tô com um problema XXX, como que eu me posiciono? O psicólogo, ele não vai te dar uma resposta pronta. O psicólogo vai usar técnicas da psicologia para que você entenda que você tem outras opções, que você tem outras saídas, mas a decisão é sua. Quem decide o que você vai fazer da sua vida é você, porque a vida é sua. E aí é bem interessante quando Jesus diz assim que a salvação é individual. É individual por quê? Porque é você e Deus. Não tem como. A sua mãe, ela vai orar por você a vida inteira. O seu pai vai orar por você a vida inteira. Ou no meu caso, eu vou orar pela minha mãe até que o Senhor complete a boa obra. Mas a decisão de servir a Jesus é dela. A decisão de servir a Jesus pertence a cada um, né? Respondi? Sim, sim. É. Mas aí, por que pegando esse gancho, por que a irmã acha que existe esse preconceito em relação à psicologia e esse acompanhamento psicológico do cristão? Por que talvez ele tenha se criado? Porque é interessante que às vezes é falta de informação nossa, né? Porque, por exemplo, você está com um problema no joelho, você passa no ortopedista, que é o especialista. Não remédio. Exatamente. Se você está com um problema no coração, você vai lá no cardiologista, enfim. Se está com gripe, você passa no clínico geral, e o psicólogo nada mais é que um médico das nossas mentes que vai nos ajudar em relação a isso. Mas por que a irmã acha que existe esse preconceito ou por que ele se criou? Tá, tem um preconceito aí já estabelecido que é social, né? No contexto social que a gente vive, que é o seguinte. Antigamente, quando uma mulher, por exemplo, não se comportava como era adequado para a época, para os padrões da época, o que acontecia? Aquela família trancava essa mulher aonde? No antigo manicômio, né? Que é um hospital para saúde mental. E essas pessoas lá, elas não eram tratadas, até porque elas não tinham nenhum transtorno mental. Elas eram jogadas lá porque, por algum motivo, a sociedade não aprovava quem elas queriam ser e como elas queriam viver, né? Então, no Brasil, por exemplo, se estabeleceu muito assim, psicólogo é médico de louco, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, né? O psiquiatra é médico de louco, eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, né? Então tem uma questão social aí muito importante que não dá pra gente detalhar muito aqui porque é muito extensa pra gente falar, mas só pra vocês entenderem que existia isso, né? Eu descobri que meu marido, ele tem uma tia que foi porque... se eu não me engano, parece que ela teve um filho e ninguém queria cuidar, fora do casamento, na época, muito tempo atrás, a avó da avó de alguém, e ela foi para esse lugar e se perdeu. Porque muitas pessoas lá foram mortas. A família não foi mais atrás e elas foram mortas lá dentro e foram enterradas lá, né? Então tem um contexto social que psicólogo e psiquiatra é médico para louco, né? Então, assim, eu não sou louco. É muito difícil alguém... Não, eu tenho um transtorno mental e eu preciso cuidar desse transtorno mental. Ponto. Esse é o primeiro. Já tem essa questão estabelecida, que é a questão social, né? Da história da saúde mental no Brasil. E aí a gente vai para uma outra questão, né? Na igreja a gente não tem só esse tabu, a gente tem diversos tabus, que nem a gente falou aqui do sexo, né? A gente deve sim falar de sexo. A gente deve falar de sexo com quem tem idade, né? E para compreender, né, de uma forma o que é o sexo. Mas nas nossas igrejas não se fala de sexo. E a gente tem muitas pessoas que têm alguns transtornos exatamente por não entender a sexualidade, né? Entendendo que isso está estabelecido como projeto de Deus para um casamento. E a gente não se fala disso. Sim. E a gente tem problemas na igreja na área sexual, muitos problemas, né? Mas não cabe a gente entrar em detalhes aqui. E aí a gente vai para a saúde mental. E aí o que o crente aprende? Talvez por falta de conhecer. A palavra do Senhor diz assim que nós pecamos e erramos porque não conhecemos, porque nos falta conhecimento. E é verdade. E aí a gente estabeleceu o quê? Eu tô com dor X, vai orar. Eu tô com problema tal, vai orar, vai repreender. E a depressão, por exemplo, as pessoas elas têm um pré-julgamento da depressão como alguém que é preguiçoso, alguém que é mole, alguém que vive triste, que chora muito, ou alguém que é antissocial, né? A gente olha para alguém que está em sofrimento e não vê o sofrimento como Jesus viu, né? A gente olha para alguém e vê a consequência
da doença da pessoa. E aí a gente estabelece, não, isso aí, ó, é preguiça. Não, vai orar, vai fazer, vai pro monte, vai jejuar, vai não sei o quê, que vai mudar, né? Porque a gente remete tudo à fé. Aí vem o extremismo religioso, né? Eu não tô dizendo aqui que Jesus não cura, pelo contrário, quem cura é Jesus. Mas eu tô dizendo aqui que tem situações que a gente precisa conversar. Freud vem nos ensinando que o falar cura. E quando eu falo de algumas coisas, tem até uma tirinha que mostra alguém indo no psicólogo e essa pessoa tá com os pensamentos dela tudo ali, né? Como se fosse um monte de nó. E quando ela começa a falar, aquilo vai desenrolando. Isso quer dizer o quê? Eu vou entendendo o que está acontecendo aqui dentro, porque eu tô falando da minha dor. Aquele negócio de... Nossa, eu falei em voz alta, realmente não é boa ideia. Realmente funciona isso, às vezes falar em voz alta e você fala, não, é realmente... Às vezes não é nem tão complicado. Então, mas aí você entrou Até escrever, né? Legal. Até escrever. Tem pessoas... Sim, faz parte da terapia. Tem pessoa que gosta muito de escrever. O que a gente faz? Você tem um diário? Escreve lá no teu diário. Né? Você vai vir para a sessão, aconteceu alguma coisa, você sonhou alguma coisa, você vai esquecer. Escreve lá no teu diário e traz para a sessão, a gente vai conversar sobre. Então, o falar tem um poder curativo. E Jesus ensina isso pra gente, que o falar... E quando a gente está angustiado, o que o Senhor fala pra gente? Lançai a sua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. E quando eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, o que é ansiedade? É uma preocupação excessiva com o futuro. E aí o Senhor está falando, lança essa preocupação toda que você tem pra mim, fala comigo. Conta pra mim o que tá acontecendo. E aí, o que é orar? É falar com Deus. E aí, irmão, vamos lá, voltando. Agora vamos entrar numa parte que é interessante, que marcou muito a gente até por estar mais próximo de você, né? Você comentou aí um pouquinho antes sobre quando você orou e a irmã foi batizada ou renovada com o Espírito Santo. E para quem esteve um pouco mais próximo de você aí, sabe que você buscou isso por muito tempo, né? A questão do batismo com o Espírito Santo. Como que foi essa experiência? Porque a gente sabe que é difícil, a gente vai orando, buscando, e é tudo no tempo de Deus. Mas como foi para você essa questão? Até eu percebo quando você falou da irmã, meio que quase uma frustração aí, né, da forma que você falou, mas como que... Explica pra gente como que foi esse período. É uma fase que eu passei que foi bastante difícil, mas hoje eu entendi que isso aí serve de exemplo, testemunho para muitas pessoas que estão passando o mesmo que eu passei, porque foi assim, William. Por exemplo, lembra quando eu comecei a viajar pela empresa? Eu viajei bastante pela empresa e quando eu me recordo que eu cheguei numa cidade por nome de Paulo Afonso, eu disse assim, eu vou para a igreja, eu vou sentar no último banco, porque aqui ninguém me conhece, então aqui eu vou ficar tranquilo. Minha Bíblia, gravatinha e tal, lá no último banco, bem sossegado. O pastor pediu para o pessoal ir lá e pegar meu nome, pegar a carta. Eu disse, não trouxe carta, não tem carta. E... resumindo, no final do culto, as irmãs cantou, os jovens cantou, ele falou, irmão, se eu não deixar esse irmão que está lá de São Paulo aqui pregar hoje, o Espírito Santo de Deus me mata aqui. Eu fui e preguei. Quando eu terminei de pregar, eu estava do lado dele. Ele fez o apelo, 2 pessoas aceitou Jesus, 2 mulheres, uma grávida. E quando ele deu para mim orar, que eu comecei a orar, a que estava grávida caiu endemoniada. E eu desci, sentei ela no banco, estendi as mãos, expulsamos ali, o demônio foi embora, ela foi liberta. Aí o pastor pegou o microfone e disse, irmãos, olha aí, irmãos, essa é mulher de um obreiro, é um presbítero, nós estamos há mais de 8 anos orando para Deus fazer uma obra na vida dela, para ela aceitar Jesus, para ele dirigir igreja, porque não tem como dirigir igreja. Então, o que acontece? Aí eu comecei a entender que realmente eu não era batizado com o Espírito Santo, mas Deus fazia uma grande obra com a minha vida. Eu já estava pregando em congresso na Bahia, eu estava pregando para todo lado no Mato Grosso, vários locais eu ia pregar. E você viajava bastante para Bahia, né, irmão? Viajava bastante. A trabalho. Viajava bastante. Outra coisa que me chamou muita atenção, eu estava num domingo, nessas viagens minhas, eu passei o final de semana em Maceió,
Eu estava num culto na praça, eu estava em frente o hotel estava em frente à praça, eu vi os índios, desci, eu em pé, encostado na árvore lá, o irmão que estava dirigindo, ele dirigindo, me chamou, vamos ouvir aquele irmão lá que está debaixo da árvore, lá não sabia nem meu nome, me chamou, vamos ouvir, ele vai estar pregando hoje, eu sem Bíblia, sem nada, eu peguei uma Bíblia emprestada do irmão e preguei num culto na praça lá em Maceió, sem ninguém me conhecer. Então eu comecei a entender que Deus tinha uma chamada nesse ministério. E eu não ser batizado com o Espírito Santo me machucava demais, me deixava muito aborrecido. Porque o que acontece? Quando eu estava em Rondônia, na semana de eu vir embora, a mocidade a igreja, a sede fez um trabalho numa subcongregação e me chamaram. E eu tive lá e me deram para orar. Quando eu comecei a orar, Jesus começou a batizar os jovens com o Espírito Santo, William, e as meninas de uma forma assim que eu nunca tinha visto. As meninas e os meninos caíam no chão, eles não conseguiam andar, perdiam a força nas pernas. As crianças, os adolescentes, os jovens, foi entregue em casa, de carro, porque não conseguia andar. E Jesus fazendo aquilo tudo, e eu olhando assim, ó, a lágrima descendo, e eu, Jesus, e eu? E eu? Quando que eu vou, Senhor? Como é que vai ser? Aí um dia, por exemplo, eu já estava cansado de vir para frente quando o pregador chamava no congresso. Sabe aquele pregador que chama para vir para frente? Vem para frente, Jesus vai batizar. Eu cansei. Falei, não dá mais, esse negócio não é para mim. Para mim não tem mais jeito. Quanto tempo você ficou, no total, depois você continua aí, no total, quanto tempo você buscou o batismo com o Espírito Santo? Mais de 15 anos, né? Caramba. E isso é bom, a persistência, porque tem gente hoje em dia que... De 12 a 15 anos. Caramba, é bastante. Bastante Tem tempo. gente hoje em dia, irmão Saulo, que você vai conversar assim, você é batizado com o Espírito Santo? Sou. Mas é emocional. A pessoa não tem o real arrependimento, não tem o real tocar de Deus, do Espírito Santo na vida dela, e ela chora, fala em língua porque o irmão do lado tava falando igual, aí ele copia e pra ela, psicologicamente, tá batizado. Só que não é assim de fato. É fogo. Porque o batismo com o Espírito Santo, ele traz mudança, né? Sim, Ele traz com uma certeza. mudança na sua vida. Não tem como a pessoa estar na mesma vida e ser batizado com o Espírito Santo e continuar na mesma vida, não. E é interessante, William, que eu recebi um convite para pregar. Quem é professor aqui da Escola Dominical? Tem alguém de vocês que é? Acho que quase todo mundo. Olha aí, olha. Então, a Carol. Só o Joel que, né? Só joga que não. Eu vou mexer no assunto, olha, crucial. Eu era professor da Escola Dominical, era líder da mocidade, e todas as vezes que tinha alguma palestra, ou mesmo a matéria da revista, que falava sobre batismo com o Espírito Santo, eu passava para outro dar. Eu não dava aula. Eu nunca, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, eu nunca preguei sobre batismo com o Espírito Santo, nunca preguei o texto de Joel, nunca tinha pregado Atos, e todas as vezes que tinha algum assunto sobre batismo com o Espírito Santo, eu passava para outro. Eu não falava, porque eu não vou falar aquilo que eu não tenho. Eu falo, não tenho experiência para falar o que eu não tenho. E eu recebi um convite do pastor Arieusto para pregar lá em Boituva, na sede dele, com todas as congregações, um congresso de jovem reunido na sede. E ele ligou para mim, eu nunca me esqueço que ele ligou, eu falei, tudo bem, eu vou. Aí ele desligou, ligou de novo, tem tema. Eu falei, qual o tema? Atos. Nossa. Vou mais não. Na hora veio. Na hora veio, eu falei, puxa vida, acho que eu não vou. Eu desliguei e falei, tudo bem. Mas eu resolvi encarar, a primeira vez que eu encarei. Eu entrei pro meu quarto, dobrei o joelho e disse, Deus, eu nunca preguei nesse tema, o senhor sabe. Nunca preguei. Eu vou pregar. Primeiro, eu quero um sinal do Senhor. Eu fiz uma prova com Deus. Não é pecado você fazer prova. A Bíblia orienta para você fazer prova com Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor for comigo, eu preciso de um sinal e eu vou pregar em cima desse tema. Mas o tempo foi passando. Eu me lembro que eu fui na segunda-feira para oração. Eu fui numa segunda-feira, eu ia pregar no outro final de semana.
eu fui na oração na segunda-feira no Madalena. E como eu congreguei muitos anos no Madalena, o Arnaldo, que dirigia o trabalho, quando ele me viu, né, ele, vamos ouvir, o irmão Saulo tá aí, ele vai pregar. E quando eu saí do banco, que eu levantei do banco para ir, no corredor da igreja eu já vi algo diferente, que eu nunca tinha sentido. As minhas pernas, nunca tinha sentido, as pernas esquentou, o joelho, sabe quando parece que tá meio deslocado? Eu já comecei a andar meio e falei, pô, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, que eu iniciei, no final, a sorte que o púlpito ainda era de madeira, eu já estava escorando no púlpito, eu já não estava aguentando. Aí eu, escorado no púlpito, eu só me abaixei e já dei uma rajada de língua em cima do púlpito. Aí a igreja levantou, aí foi festa, né? E Jesus me batizou em cima do púlpito na igreja do Parque Santa Madalena, ministrando a palavra de Deus. Uma semana antes de pregar sobre o batismo do Espírito Santo. Sobre o batismo. E naquela segunda-feira eu não consegui ir embora. Quem me levou, eu fui de carro, mas quem teve de dirigir no meu carro foi o irmão Eugênio, que nem dirigir eu não aguentava. Caramba, irmão. Foi tanto, Deus desceu com tanta graça sobre minha vida que eu não conseguia dirigir. E aí, mas lógico, na hora é aquilo, né? Pra quem é batizado com o Espírito Santo sabe a experiência e é inexplicável o que a gente sente, né? Mas e depois? Quando você chegou em casa, conseguiu retomar, não digo a consciência, né? Mas conseguiu respirar normalmente, relaxar. O que você sentiu depois disso? Então, mas eu fui sentir depois de uns 2 Quando dias... caiu a ficha, né? Porque na realidade, quando que me colocaram no sofá, eu não conseguia, eu ia virar pro Johnny e conversar, eu só falava em língua. Eu ia falar com a Maria, eu só falava em língua. Então é um negócio assim muito, muito, muito gostoso, muito lindo, lindo mesmo. E depois de uns 2, 3 dias que você começa a respirar, começa a vir Eu já tinha... E muito interessante que eu esqueci de falar para vocês. Nesse período aí, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, um dia eu cheguei em casa tão invocado. Invocado e nervoso mesmo. Fiquei nervoso, sabe? Eu peguei meus ternos e mandei tudo pra Bahia. Dei de presente tudo. Falei, a Maria ficou assim, não me falou um A. A Maria ficou olhando, assustada. Empilhei meus ternos e mandei tudo embora. Naquela mesma semana, eu recebi 3 telefonemas para pregar em 3 congressos. E aí lascou-se, irmão. Eu tive que pegar terno emprestado. Porque é muito interessante. Eu disse, eu não vou nunca mais, eu subo em público. Acabou. Eu recebi o telefone de casa, tocou, me pregaram num congresso lá em Santo André. Aí eu vou. Aí peguei terno emprestado com Alcides. Aí mais tarde toca de novo, outro congresso. Mais tarde toca de novo. E pregamos nos 3 para a glória de Deus. Aí foi em lugar diferente, né, irmão? Que aí você podia ficar usar o mesmo terno nos 3 lugares. Mas o que acontece? Tudo que é demorado, quem trabalha em serviço pesado sabe disso. Se você começa a descarregar uma carreta de cimento, no início você carrega 2 sacos nas costas. Você carrega no início. Mas quando a carreta está no meio, você já não está aguentando um saco. As pernas pesam. Então o que acontece? Tudo que é demorado te traz canseira. Tudo que é demorado te traz desânimo. Tudo que é demorado, você pensa em jogar pro alto.